mais do que a ação, Deus pesa a intenção. Você entende, irmão? Que para Deus aquilo que verdadeiramente importa são as suas motivações de vida, irmão. Se você está tendo boas motivações de vida para agradar a Ele, você entende? O resultado dessas nossas motivações, irmão, não tem como nós controlarmos isso, não tem como nós controlarmos os resultados daquilo que nós vamos fazer em nossas vidas. A única coisa que nós podemos e devemos controlar é o processo, as nossas motivações, as nossas atitudes. Isso é o que nós podemos e devemos sim controlar todos os dias de nossas vidas. Entenda, irmão, que para Deus pouco importa o resultado das nossas obras. Para Ele, o que verdadeiramente importa é o nosso caráter. Para Ele, o que verdadeiramente importa é a nossa intenção, a nossa boa intenção em agradar a Ele, fazendo esta obra, construindo esta obra, você entende? Eu me dou como exemplo. Eu estou trilhando esta nova jornada na minha vida, que é postar vídeo todos os dias no YouTube, com o intuito de eu me aproximar de Deus e também para que eu possa contribuir que inúmeras outras pessoas também se aproximem de Deus. E a maioria dos vídeos que eu estou postando, eles malemar estão pegando 100 míseras visualizações. Ou seja, se eu fosse uma pessoa sem um propósito maior, se eu fosse uma pessoa que ao invés de focar na intenção, estivesse focando no resultado, depois de eu ter postado 10 vídeos e não ter tido nenhum bom resultado, eu já teria parado de postar vídeos. Eu já teria desistido de criar esse conteúdo. Mas isso não aconteceu e nem vai acontecer, irmão, porque dane-se o resultado, dane-se se os meus vídeos vão pegar 100 mil visualizações. Se eles não vão pegar nem 10 visualizações, dane-se, irmão. O meu intuito gravando vídeos é novamente com que eu me aproxime de Deus, porque eu estou fazendo uma atitude que é para agradar a Ele, e segundo, eu estarei contribuindo para que no mínimo uma pessoa também se aproxime de Deus ao assistir o meu vídeo. Você entende, irmão? Que não tem como eu controlar o resultado desses meus vídeos. Não tem como eu fazer que ele viralize do nada, que o algoritmo do YouTube entregue ele para um monte de gente. Não tem como eu fazer isso, irmão. Agora, se tem algo sim que eu posso fazer e eu estou fazendo todos os dias, é melhorar o meu conteúdo. É aprimorar o meu conhecimento, a minha sabedoria espiritual. Porque a partir do momento que eu melhoro, que eu aprimoro o processo disso, consequentemente e também obrigatoriamente, é só questão de tempo até um dia eu obter um bom resultado com isso, você entende? Porque eu estou focando naquilo que verdadeiramente importa, que precede o resultado, que é o processo, irmão. Eu tenho certeza absoluta que eu estarei agradando a Deus se o meu vídeo tiver uma única visualização e uma única pessoa, a partir do meu vídeo, consiga ter um contato maior com Ele. Se eu conseguir fazer isso com uma única pessoa, eu já estarei agradando ao meu Senhor. E é isso o que eu quero fazer da minha vida todos os dias, por toda a eternidade. É só agradar a Ele, irmão, você entende? E esse meu discernimento que eu tenho hoje em justamente focar no processo é algo novo. Porque por toda a minha vida, a sociedade, a escola, os meus pais, a minha família como um todo, os meus amigos, todo mundo que fazia parte da minha vida, eles me ensinaram apenas a focar na desgraça do resultado, a simplesmente cagar para o processo. E por conta disso, eu tinha tudo, irmão, pra ser simplesmente só mais um gado NPC mundano que vive pelas próprias vontades e vive para agradar o demônio. Eu tinha tudo pra ser mais um imbecil coletivo desse, como é a maioria. Mas Deus, irmão, Deus, nossa, é bizarro quando eu paro pra pensar sobre isso, irmão. Como Deus, ele literalmente me pegou, me tirou deste aglomerado de lixo e me botou pra longe de tudo isso, irmão. Ele literalmente, irmão, fez isso daqui, ó, com todas essas banalidades que corrompiam o meu cérebro. Ele tirou, ele varreu tudo isso de ruim que corrompia todo o meu ser, irmão. Esses pensamentos
medíocres que todos ao seu redor impõem na sua vida. E a maior parte desses pensamentos banais que as pessoas vão impor na sua cabeça é tudo relacionado à desgraça do dinheiro. Ah, mas e aí, já tá fazendo dinheiro com o seu negócio? Já tá ganhando uma graninha? Ai, mas e aí, essa faculdade que tu tá fazendo vai dar quanto de salário depois que tu se formar? Ah, mas esse emprego aí que tu tá buscando, essa profissão, tem que ver isso daí, porque ela não paga tão bem. Você entende, irmão, que o pensamento das pessoas é literalmente tudo em volta dessa desgraça do dinheiro, irmão. Sendo que essas pessoas já deveriam ter tido o discernimento que a porcaria do dinheiro, ela é consequência do processo do trabalho. Você por acaso consegue dinheiro sem trabalhar? Não. Ou seja, antes de receber o dinheiro, você tem que focar no processo para depois obter o resultado que é o desgraçado do dinheiro. Você entende 83 de QI? E isso foi uma jogada absurdamente inteligente do desgraçado do demônio. Porque ele percebeu que, a partir do momento que ele impõe que o pensamento das pessoas sempre estejam voltados à desgraça do dinheiro, as pessoas param de prestar atenção no processo do trabalho delas, no processo da vida delas, e elas passam a pensar apenas no resultado, que é o dinheiro. E a partir do momento que você só pensa no dinheiro na sua vida, é só uma questão de tempo até você se degradar mentalmente, fisicamente e, o mais importante de todos, espiritualmente. A partir do momento que você faz do maior resultado da sua vida ganhar dinheiro, sinto lhe informar, mas você está indo direto para o caminho que o demônio quer que você vá. E, consequentemente, você vai estar cada vez mais se afastando do seu Criador. Então, irmão, você precisa entender a importância de você parar de uma vez por todas na sua vida, de ficar pensando só na desgraça do resultado, irmão. O resultado, ele é algo importante? Claro que é, porque a gente precisa do resultado, a gente precisa saber o que é que está acontecendo no resultado para nós podermos mudar o nosso processo, porque absolutamente tudo aquilo que nós iniciamos na nossa vida, o nosso processo não vai ser bom no início. E, consequentemente, pelo nosso processo ainda não ser algo bom, algo que agregue positivamente na vida das pessoas, a gente só vai obter resultados ruins. Então, sim, o olhar, visualizar, analisar o resultado é importante, mas não deve ser o foco da sua vida, meu irmão. O foco da sua vida sempre deve ser a sua intenção em agradar a Deus, a sua motivação em agradar a Deus, as suas atitudes de vida em agradar a Deus. Consequentemente, depois que você fazer tudo isso, é que você vai obter bons resultados na sua vida. Sabe por que é tão importante você parar de olhar tanto para o resultado e começar a focar de uma maneira mais majoritária o processo daquilo que você está fazendo na sua vida? Porque é justamente a partir do momento que você foca no processo que você, enfim, vai conseguir descobrir qual é o seu propósito de vida para Deus, ou seja, qual é o propósito que Deus quer na sua vida. Se você estiver olhando apenas por resultado, você nunca vai ser capaz de entender qual é o seu propósito para cumprir para Deus. Porque o seu propósito de vida, irmão, ele está diretamente ligado com os seus dons e talentos naturais, que foi Deus quem te deu, e ele também está diretamente ligado com a sua personalidade própria, que, novamente, foi também Deus quem te deu. A partir do momento que você começa a fazer algo na sua vida, que você está usando os seus dons e talentos naturais, e você está cada vez mais desenvolvendo a sua personalidade própria, a sua autenticidade, é só questão de tempo até você identificar qual é o seu propósito de vida em cumprir para Deus, irmão. Não tem o menor sentido Deus dar um propósito de vida para uma pessoa que seja algo que não satisfaça aquela pessoa. Não confunda satisfação com felicidade e alegria vã, passageira e momentânea. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que eu estou lidando aqui com adultos. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui agora, eu estou cumprindo com o meu propósito para Deus. E eu não estou, de certa forma, feliz, alegrezinho, gravando este vídeo.
Mas sim, eu estou completamente satisfeito, porque é algo que eu gosto de fazer. É algo que eu estou usando os meus dons e talentos naturais e é algo que está fazendo desenvolver a minha personalidade própria. E o principal de tudo, é algo que está agradando a Deus. Então entenda, novamente, voltando ao ponto, o seu propósito de vida é sim algo que satisfaz o lado verdadeiro da sua vida, que é o seu espírito. Você finalmente, quando encontrar isso, vai sentir uma plena e verdadeira satisfação em finalmente fazer algo com todo o seu sangue, com toda a sua alma, com todo o seu espírito de vida, porque você justamente vai estar tendo essa satisfação não no resultado, você vai estar tendo essa satisfação pelo processo, a partir do processo de execução desta atividade. Você entende, irmão? Eu novamente me dou como exemplo. Não estou tendo nenhum bom resultado. Eu ainda não estou tendo nenhum bom resultado produzido nos vídeos. Mas eu ainda assim continuo gravando e produzindo todos os dias da minha vida porque eu tenho satisfação fazendo isso daqui, irmão. O resultado é consequência, irmão. Dane-se o resultado, irmão. O resultado ele serve apenas para você ter uma análise daquilo que você pode vir a melhorar no seu processo. Mas o resultado em si, pare de ficar olhando, observando, imaginando ele, irmão. Foque no processo, naquilo que você tem de fazer todos os dias da sua vida. É nisso que você tem que focar. E isso obrigatoriamente vai ser algo que vai te diferenciar de todos os outros seres humanos ao seu redor, irmão. Pois Deus não dá nenhum propósito igual para duas pessoas. Cada pessoa no mundo tem um único propósito que só ela pode cumprir para Deus, irmão. Você entende a gravidade disso, irmão? Que você, nós temos um propósito único que só nós podemos cumprir para o nosso Senhor. E você novamente sendo repetitivo para que entre de uma vez por todas na sua cabecinha. E você não identifica isso através do resultado, você identifica isso através do processo, irmão. Faça aquilo que verdadeiramente te satisfaz de corpo, de mente e de alma. Isso, por sua vez, obrigatoriamente tem que ser algo que impacte, que agregue positivamente na vida do próximo. Deus, ele nunca vai dar um propósito para alguém que seja algo egoísta, que vá fazer bem só para ela. Não, irmão. Deus dá um propósito único para cada pessoa e este propósito, por sua vez, é algo que obrigatoriamente vai fazer bem para ela, para a pessoa em si, e também vai fazer bem para inúmeras outras pessoas, irmão. Egoísmo e Deus não se misturam, irmão. Entenda isso de uma vez por todas. Sabe de algo fenomenal que você vai conseguir, que você vai obter a partir do momento que você começar a focar nesta atividade em específico que te satisfaz não pelo resultado, mas e sim pelo processo? Sabe qual é a habilidade absurda que você vai ganhar e que está extremamente em falta nas pessoas hoje em dia? Sabe o que é, irmão? A habilidade de ignorar completamente a opinião alheia sobre a sua pessoa. Porque a opinião dos outros ao seu respeito, elas são baseadas no resultado que você obtém fazendo uma atividade em específico. As pessoas, irmão, elas literalmente estão cagando e andando pelo processo que você teve que fazer para obter este resultado. Seja um resultado bom ou ruim, elas não estão nem aí pelo que você teve que passar, pelo que você teve que fazer para obter esse resultado. Então você entende, irmão, a importância de você literalmente cagar para a opinião dos outros ao seu respeito? E a partir do momento que você faz isso, você vai entender a real importância de você só se importar com a opinião de Deus na sua vida. Você entende, irmão? Ai, minha mãe tá falando que eu tô perdendo um tempo gravando esses vídeos. Tô nem aí, meu irmão. Ai, meu pai disse que eu tinha que voltar a fazer faculdade, que isso não dá futuro. Tô nem aí, meu irmão. Ai, os meus amiguinhos, as pessoas na internet estão me criticando. Estão falando mal de mim, que eu estou perdendo, jogando o meu tempo fora.
Eu não estou nem aí, desgraçado. Eu só me importo em agradar a Deus. Eu só me importo com a opinião de Deus na minha vida. Pois Deus, Ele é o único que consegue enxergar a minha verdadeira intenção em agradar a Ele. As outras pessoas não têm esta habilidade de poder enxergar a minha intenção em agradar a Deus. Só Ele consegue ver esta minha intenção. Só Ele consegue ver o que é mais íntimo dentro do meu interior, no meu espírito, que é a minha vida verdadeira. Ou seja, as pessoas, todas as outras pessoas, elas só conseguem ver o meu lado exterior, que é a minha vida falsa. Então por que desgraça eu vou ficar me importando com a opinião alheia? Você entende? Outro quesito de suma importância que você também vai aprender a partir do momento que você começa a focar no processo na sua vida, é você entender que as coisas na sua vida, elas não acontecem no seu tempo, elas não acontecem quando você quer que aconteça. As coisas na minha vida e na sua vida e na vida de todas as outras pessoas acontecem quando Deus quer que aconteça. Tudo no mundo acontece no tempo dele. Você entende, irmão? Que não tem pra que você ficar ansioso em obter bons resultados imediatos no mesmo momento. Que não tem sentido você querer ficar prevendo o que vai acontecer no dia de amanhã. Pois o dia de amanhã só se diz respeito ao Criador, irmão. O futuro só se diz respeito ao nosso Senhor, irmão. Aprenda de uma vez por todas a respeitar o tempo dele na sua vida. Continue se dedicando de sangue, corpo e alma todos os dias naquilo que você tem que fazer. Foque sempre em construir, em dar o seu melhor no processo, em tudo que você for fazer na sua vida. E isto vai dar certo quando tiver que dar certo no tempo de Deus, irmão. Pare de ser uma pessoa ansiosa, em querer ficar se preocupando, em querer ficar sabendo quando que as coisas vão dar certo na sua vida. Irmão, você tem aqui simplesmente fechar a sua boca. Não vou fechar porque eu estou gravando um vídeo, né? Estou passando a informação. Você tem simplesmente que fechar a sua boca, abaixar a sua cabeça e continuar fazendo aquilo que tem que ser feito todos os dias da sua vida. E esperar, aguardar que Deus, no tempo dele, faça com que essas coisas deem certo na sua vida. Você entende? Para exemplificar isso, eu cito as câmeras antigas. Como é que as câmeras antigas funcionavam? Você tirava a foto e depois você tinha que revelar esta foto. Você tinha que deixar aquela foto em um lugar totalmente escuro e isolado e esperar que aquela foto fosse revelada. Era um processo extremamente trabalhoso e demorado revelar uma foto antigamente. Se essa foto, antes de ser revelada, ela fosse exposta a qualquer tipo de luz antes da hora, elas estragavam. Você tinha literalmente jogado a fotografia no lixo. Com nós perante Deus é a mesma coisa, irmão. Terá processos na nossa vida que Deus vai exigir a nossa paciência, que Ele vai exigir a nossa confiança nele, que Ele vai exigir a nossa espera no tempo dele e não no nosso tempo. Você entende, irmão? Outro bom exemplo, para que você entenda de uma vez por todas a importância de você focar no processo na sua vida. Quando você por acaso planta a semente de uma árvore frutífera, por acaso esta árvore ela cresce do dia para a noite? Não. Se você deixar de regar esta sementinha todos os dias, ela vai crescer? Não. Se esta sementinha não tiver a luz solar nela todos os dias, ela vai por um acaso crescer? Não. Mas se você fizer isso novamente, se você fizer o que tem que ser feito todos os dias, ou seja, se você regar a desgraçada da sementinha, se você der luz solar para a desgraçada da sementinha, se você der paciência para a desgraçada da sementinha todos os dias, é só uma questão de tempo até ela crescer e virar uma grande árvore frutífera. E enfim, você vai obter os frutos dela, o resultado dela. Você entende, irmão? Se tem um paralelo perfeito sobre essa questão de você focar apenas no processo, é a história de José, irmão. Irmão, você tem noção do quanto de perrengue José passou pela vida dele? E mesmo assim, ele nunca em um único momento sequer perdeu a sua confiança no Senhor. Irmão, o cara foi vendido pelos irmãos, o cara foi jogado num poço para ficar lá e morrer, o cara depois virou escravo no Egito e por fim virou prisioneiro
prisioneiro, foi pra prisão por um falso acusamento. Irmão, e mesmo depois que ele passou por tudo isso, ele nunca, em nenhum desses momentos, perdeu a sua fé e confiança no Senhor. Irmão, tu quer um exemplo de obediência maior do que esse que foi José? Você entende, irmão? E aí, tu deixa de perder a confiança naquilo que Deus quer na tua vida, na primeira tribulação que acontece na tua vida. Ai, tava escrevendo algo para o meu trabalho e a tinta da caneta acabou. Vou deixar para amanhã eu compro outra caneta e continuo. Desgraçado, pega o celular e continua escrevendo, fazendo rascunho daquilo que tu tava fazendo. Dá teu jeito, meu irmão, se vira. A tribulação mais fraca que vem na vida do indivíduo, ele já deixa ela consumir ele já deixa ela ganhar ele. Pare, irmão, pare de uma vez por todas com essa sua mediocridade em viver, em querer deixar tudo para amanhã. Faça tudo que você tem que fazer hoje, faça tudo aquilo que você pode fazer hoje, não deixe nada pro dia de amanhã. O dia de amanhã só se diz respeito novamente a Deus, irmão. Voltando no exemplo da história de José, ele, a partir destas inúmeras tribulações que ele estava passando na vida dele, ele estava tendo um resultado com isso, que era o resultado de um completo fracasso. Tudo na vida dele estava dando errado. Então por quê? Mesmo tudo na vida dele estando dando errado, ele ainda assim não desistiu, ele ainda assim não deixou abaixar a cabeça para o mundo maligno, ele ainda assim continuou fazendo aquilo que tinha que ser feito todos os dias, ele ainda assim continuou seguindo em frente e nunca perdeu a sua confiança e fé no Senhor. Por quê que ele continuou fazendo tudo isso? Sendo que até mesmo eu, na primeira tribulação que ele tivesse passado, eu poderia ter desistido. Por que que ele teve a tamanha resiliência que ele teve? Porque ele entendeu, irmão, desde cedo, que não devemos focar na desgraça do resultado, devemos focar no processo, fazer aquilo que tem que ser feito todos os dias, focar nas nossas motivações e atitudes para agradarem a Deus. Ele por acaso estaria agradando a Deus se ele tivesse deixado se abater por essas aflições? Não. Ele por acaso estaria agradando a Deus se ele tivesse ceifado a própria vida? Não. Ele por acaso estaria agradando a Deus se ele parasse de confiar no Senhor? Não. Então você entende, irmão, que tudo na sua vida se trata de apenas agradar a Deus, irmão. Porque Deus, irmão, ele não quer ver nós em uma situação ruim, mas ele nos coloca numa situação ruim para que nós possamos passar por ela, para que nós possamos vencer ela, para que nós possamos ficar mais fortes através dela. Você entende, irmão? O Senhor é extremamente misericordioso e benevolente que nós temos comandando a nossa vida. Você entende a gravidade disso, irmão? Pois se você não tem, comece a ter, para que você não continue jogando a sua vida fora todos os dias, como eu fiz por toda a parte da minha vida. Mas graças a Deus eu já entendi que não é pra eu fazer isso, então eu mudei as minhas atitudes e motivações, você entende? E finalizando a história de José, o que foi que ele recebeu, que ele obteve como resultado depois dele ter sofrido todas essas extremas tribulações? Ele simplesmente se tornou o cargo mais alto do Egito. Ele literalmente tinha o poder para mandar em todo o Egito. Você entende, irmão? Que se você tiver paciência, fé e principalmente confiança no Senhor, é só uma questão de tempo até você obter os melhores resultados na sua vida. Sempre, absolutamente sempre focando no processo, irmão, naquilo que você tem que fazer dia após dia. E para finalizar, irmão, entenda de uma vez por todas que não é o resultado que você vai obter que vai provar a sua fé no Senhor. A sua fé no Senhor, ela é provada a partir da sua total confiança no tempo dele, irmão. Foque no processo, foque apenas naquilo que tem que ser feito dia após dia. E o futuro, o dia de amanhã, Deus proverá, irmão. Fé no Criador, sempre.